Voltamos aqui com o nosso ABC das Mães e agora eu quero a participação de vocês. Sabe por quê? Lá no nosso grupo no Facebook, ABC das Mães, se você ainda não faz parte, faz sua solicitação lá para entrar, para ficar conversando com a gente a semana inteira. Rolou uma enquete onde eu perguntei quem aqui teve parto normal, quem teve cesárea. E olha que dado importante. Em todas as respostas que nós tivemos, foram 1.300 cesáreas, 272 partos normais e 117 mulheres que tiveram, um filho foi parto normal, o outro foi parto cesárea. E isso chamou bastante atenção da gente com relação ao número de cesáreas para parto normal. Foi bem grande, por isso que nós trouxemos aqui duas pessoas para conversar com a gente, esclarecer as dúvidas sobre parto normal e cesárea. E no final, eu quero dar a minha experiência para vocês, mas eu vou esperar primeiro eles falarem. Depois eu quero falar algo que eu nunca consegui falar. Meu filho tem 2 anos e meio, meu último bebê, e eu quero falar com vocês hoje sobre algo que eu passei. Eu quero abrir aqui para vocês. E é uma coisa que eu nunca falei ainda. Eu falo pra caramba, né, gente? Isso ainda não falei. Mas eu vou falar daqui a pouquinho para vocês no final da nossa entrevista, porque agora eu estou com o Dr. Lucas Olivotti aqui. Boa noite, doutor. Obrigada por ter vindo. Obrigado. Muitas indicações de mamães do grupo para você estar aqui também hoje. Eu mando um beijão para todas. Esclarecer nossas dúvidas aí. E também a linda da Camila Miranda, doula, consultora em aleitamento materno. Isso. Obrigada também por ter vindo. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Olha, e aqui, gente, o ABC das Mães não quer indicar e ser a favor, a normal, a cesárea, é o que eu disse no começo do programa. Nós somos a favor à saúde e a gente está aqui para esclarecer para vocês as diferenças de parto normal, de parto cesárea, né? O parto humanizado. O parto humanizado é aquele que você escolhe que a mãe e o bebê estejam bem. Isso é ser humano, né? Humano é você ter livre-arbítrio. Então, é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Conteúdo, informação e não defender e não levantar nenhum tipo de bandeira. Porque eu acho que uma mulher esclarecida, né, consegue tomar aí sua decisão sozinha. Cada um decide o que é melhor para você. Então, eu vou começar aqui com o Dr. Lucas. Primeiro, qual que é a principal diferença aí entre o parto normal, entre a cesárea, o que acarreta o parto normal e a cesárea, né? A cesárea, enfim, a cirurgia toda complexa e o parto normal e os tipos, né? Porque às vezes existem intervenções também no parto normal, né? Sim. Primeiro, eu sou a favor do normal. Eu acho que essa inclinação é importantíssimo para um obstetra, porque é a natureza acontecendo. Tá. Quando uma mãezinha fica grávida, a gente, durante o pré-natal, tem que estimular, não só a ela conhecer o corpo dela melhor, orientar as mudanças que a gravidez vai provocar no corpo dela e preparar emocionalmente e fisicamente ela para esse momento tão importante, que é o parto. Portanto, não é só uma inclinação para o parto normal. É uma questão de vivência. Eu preciso fazer parto normal para eu me sentir mais obstetra, para eu me sentir mais médico e para eu poder reconhecer dentro de mim um valor. A grande diferença do normal e da cesárea é o ato cirúrgico, né? A cesariana, a gente faz um corte no abdômen, vai atravessando todas as camadas, chega no útero, rompe a bolsa e tira o bebê. O grande apelo da cesariana é para garantir o bem-estar do bebê. A gente sabe que, infelizmente, o parto normal não é perfeito. E em alguns casos, são muito poucos casos, mas em alguns casos, o parto normal pode provocar um sofrimento no feto. E nesse exato momento entra a opção do obstetra em indicar um parto cesárea. Obviamente que as indicações existem outras indicações, como por exemplo, bebês muito grandes, bebês que pesam mais de 4 quilos. Não é que é proibido fazer parto normal num caso desse, mas o obstetra que indica a cesárea direto, sem pelo menos a paciente começar a ter os sintomas do parto normal... Entrar em trabalho de parto, né? De fato. Exatamente, mas não precisa entrar naquele trabalho de parto franco. Pode romper a bolsa, pode ter um pouco de sangramento. Porque o parto não é cinematográfico, né? Exatamente. A gente imagina aquela coisa toda. Pode chegar nas 40 semanas. Tá. Né? E aí sim,
indicar cesariana no dia que o bebê escolher que quer nascer. Quando a gente marca uma cesárea no consultório, o obstetra fica angustiado, porque será que esse bebê quer nascer naquele dia? Você combinou com o bebê que aquele dia era o dia D para ele nascer? E esse é o grande problema de algumas internações em UTI neonatal. Às vezes o obstetra, por algum equívoco, tira o bebê um pouquinho antes, o líquido amniótico algumas vezes vai para o pulmãozinho do bebê e tem um desconforto respiratório. E aí o bebezinho fica alguns dias para recuperar esse pulmãozinho na UTI. Então, o parto pode não ser perfeito tanto na cesárea, né, se for tirado antes, quanto no parto normal também, que tem intercorrências aí. E Camila, você como doula, deve acompanhar muitas mamães aí tentando de ter o seu parto normal, o seu parto humanizado. Você já teve alguma situação que vocês estavam todos, né, geralmente a mulher que contrata um parto humanizado tem lá o obstetra, tem a doula, enfim, toda a equipe. E já aconteceu de ela estar lá e não aconteceu o parto normal e ter que ir para cesárea? E de ter uma doula ajudando? Já. Só que no caso eu não conseguia entrar, né? Porque a maior dificuldade que a gente, enquanto doula, enfrenta hoje é poder assistir essa gestante no ambiente hospitalar. Porque as legislações, elas não são muito claras quanto à permanência da doula, quanto à autorização da doula no ambiente hospitalar. Então, às vezes, a gente não consegue cumprir o nosso papel de fato, que é apoiar essa gestante, principalmente nesse momento tão delicado que é a transição do parto natural, né, do parto normal para a cesárea de emergência. Mas já aconteceu sim. Então, e aí nesses casos é que é o importante a mulher ser esclarecida para não encanar, né, e de que eu tenho que ter aquele tipo de parto e não colocar em risco nem a vida dela, nem a da criança. Isso, né? Um dos papéis da doula é trabalhar geralmente essa expectativa versus a realidade, né? Porque eu costumo dizer que existe o parto desejado e o parto possível. Nem sempre o parto desejado vai ser o parto possível. Então, enquanto doula, eu preciso trabalhar o psicológico dessa mãe para que ela entenda que ela não é menos mãe caso o parto dela não saia como ela deseja. Olha, isso é muito importante de ser dito. Agora eu vou falar aqui com vocês. Mandem aqui suas dúvidas no nosso Facebook, através da TV+, da página da TV Mais ABC, tá bom? Eu tô com a Carol Chione. Beijo pra você, Carol. Obrigada, viu? Ela gostaria de saber do Dr. Lucas quais são as reais indicações para cesárea. A principal indicação é sofrimento fetal. Tá. Outras, quando você tem a posição do bebê, a situação pélvica, ou seja, a apresentação, quando o bumbumzinho do bebê está próximo da vagina e a cabecinha do bebê está próxima do estômago da mãezinha. Tá. Esse tipo de parto, quando é o primeiro parto, ele é muito difícil de acontecer via vaginal. E aí você leva um quadro de sofrimento, um quadro de anóxia no bebê, e isso pode ser grave para o bebezinho. Quando você está numa segunda gestação e o primeiro parto for normal, você, dependendo do tamanho do bebê, você até pode correr um certo risco em permitir o parto vaginal, mas também não é consenso. O ideal também seria fazer uma cesariana numa paciente secundigesta com um parto normal anterior e apresentação pélvica. Uma outra indicação são gêmeos. Às vezes, quando o primeiro bebezinho, que está mais próximo da vagina, também está de bumbumzinho, também o parto normal não acontece. Ou quando o primeiro bebê está de cabecinha para baixo e o segundo bebê está pélvico, também não é interessante o parto normal, e sim o parto cesariana. Quando é gravidez de trigêmeos, aí é sempre cesariana. O único caso de gêmeos que dá para fazer parto normal é quando os dois bebês estão de cabecinha para baixo. Você já acompanhou, Camila, algum parto normal de gêmeos ou conhece? Não, porque, como o doutor falou, o parto hospitalar de gêmeos, de trigêmeos, é muito difícil acontecer de forma natural. As equipes, geralmente, elas não bancam. Então, geralmente, parte direto para cesárea. Mas eu não cheguei a acompanhar nenhuma gestante com gravidez múltipla. Tá. E aquela história do cordão enrolado no pescoço, enfim, o que tem de verdade nisso e não? Porque a gente ouve muitos comentários, né, enfim, da parte mais humanizada, sobre, que não é contraindicação para ter parto normal. Mas quando é e quando não é? E como saber de fato, né? Às vezes uma volta lá não é, tá tranquilo, mas às vezes pode ser, né? Eu já vi alguns erros aí acontecerem. Isso é um mito. Tá. Que todo bebezinho com circular de cordão tem que ser cesárea. Isso é mito, então? Isso é um mito. Fiquem tranquilas. Se o bebê está com cordão, tranquilas. Agora, existe um quadro
de sofrimento fetal durante o parto normal, que é responsável, o responsável é sim a volta do cordão, ou seja, se o cordão enrolado está firmemente, bem tenso, ele pode sim provocar um quadro de sofrimento fetal. Como que o obstetra sabe que isso é ou não é perigoso? Pela monitorização, ou seja, monitorizando a frequência cardíaca do bebê e colocando isso no cardiotoco, a monitorização fetal, a gente consegue observar as acelerações e as desacelerações. Existe um padrão que fala a favor de bem-estar e um favor de sofrimento. Uma outra situação existe uma tabela chamada partograma. O que é isso? É o registro da dilatação com a descida da cabecinha do bebê pela vagina, e isso é feito em horas. Existe um limite. Nesse partograma, dependendo do limite, do tempo que demora, a gente pode justificar que o cordãozinho do bebê está dificultando a descida pelo canal de parto. A grande discussão é qual que é o tempo. Se são 4 horas, se são 6 horas, ou se enquanto a monitorização do coraçãozinho está boa, será que não vale a pena esperar mais um pouco? E aí que vem a experiência do obstetra, do quantos partos ele já fez esperando bastante, o quantos partos ele teve que fazer cesárea. E por isso que não tem uma definição específica, é muito mais da nossa habilidade de prática, quando que precisa mesmo fazer o parto ou não. Entendi. E agora, então fiquem tranquilas aí com relação ao cordão. Na verdade, ela tem que confiar no ginecologista, na doula, enfim, quem estiver acompanhando, para que haja o monitoramento na hora, né? Para que a saúde do bebê e da mãe prevaleça, né? Se estiver tudo bem, continua o parto e vai normal. Exatamente. Um outro parâmetro é o líquido. Tá. Enquanto o líquido amniótico está claro, a gente tem bastante segurança que está tudo bem. Entendi. Mas quando vem um mecônio, que é aquela história do bebê ter feito cocôzinho na barriga, a gente fica preocupado. A gente encara isso como um sofrimento também. E a preocupação eu, na minha gravidez, eu fui até quase 42 semanas. E após a 40ª semana, era todos os dias no hospital para fazer esse acompanhamento. O cardiotoco. E esse exame que é chato pra caramba para ver o líquido. É A bem... amnioscopia. É bem complicado esse exame. É importantíssimo. Como tudo em obstetrícia, a gente tem que identificar cada paciente. Se você tem uma paciente que chega em trabalho de parto com 8 centímetros de dilatação, rompeu a bolsa e veio o mecônio, vale a pena esperar um pouco, lógico. Sabendo que o coraçãozinho está bem, vale a pena esperar um pouco para ver se aquele parto vai evoluir tranquilamente. Mas, por exemplo, uma paciente com 41 semanas, você fez a amnioscopia, está com um mecônio. Será que vale a pena correr o risco de esperar mais um tempo e colocar esse bebê em sofrimento? Então tem que discutir com o paciente. Tudo tem que ser avaliado, Cada né? paciente é de um jeito. E olha que legal. E nós temos a Camila aqui, que é doula, concordando aqui com o que o doutor disse. Isso é muito legal também, que haja um consenso aí que respeite a mulher. E aí, eu quero saber, no parto normal, muito se fala que não tem que dar o pique lá, epísio, né? Quando é necessário fazer esse corte, e se ele realmente acontece em larga escala, a gente vê muitas mulheres, a maioria aí que tiveram partos normais, tiveram esse corte. Se ele é realmente necessário ou não, de repente essa prática precisa ser melhor observada aí, porque não se deve fazer, e quando é necessário fazer de fato? A episiotomia é quando o obstetra corta a vagina da mulher em direção à nádega para aumentar o espaço para a saída da cabeça do bebê. Tá. De regra geral, ela deve ser não realizada. Ela não deve ser realizada. Por quê? Porque existe uma questão de anatomia do corpo da mulher. Ou seja, quando a mulher foi feita, desculpa o jeito de falar, Deus preparou o períneo, que é essa região entre a vagina e o ânus, para ser cortada naturalmente se houvesse necessidade. Vaginas que têm uma boa elasticidade e são bem relaxadas, essas, de regra, não precisariam fazer episiotomia, porque elas têm uma boa elasticidade e na hora que a cabeça sai, ela não vai ter uma laceração. E o grande medo nosso do obstetra é se essa laceração
na saída da cabeça do bebê, chegar até o ânus e provocar uma lesão no esfíncter do ânus, que é como se fosse uma portinha mesmo, que tem que ficar fechada quando o paciente não quer evacuar. E quando quer evacuar, essa portinha abre. Se durante o parto normal, essa cabeça do bebê rasgar o períneo e também rasgar esse esfíncter, essa portinha, a paciente pode evoluir com uma laceração esfincteriana e uma incontinência fecal. Ou seja, ela não consegue segurar as fezes e aí é uma situação muito drástica, muito ruim. Apenas nesse caso... É que o médico na hora tem que... Na hora vai ver se ele tem a sensação, se ele tem o diagnóstico de que haverá laceração para o ânus, aí você deve fazer o corte fugindo do ânus, na lateral. Para não acontecer essa laceração no ânus. Enfim. E agora, você falou sobre um contra aí do parto normal, é um problema que pode acontecer. Eu queria que vocês dois, com a experiência de vocês, mostrassem pra gente, pra mim, pro pessoal aí de casa, quais são os prós e os contras. Quais são as possíveis complicações que podem acontecer na cesárea, caso não, ocorra qualquer tipo de intercorrência, e no parto normal também. Então, primeiro, vamos começar com a cesárea. Mulher, eu quero fazer uma cesariana. Ok. Quais são as complicações que podem surgir através dessa escolha? Se for uma escolha, né? Para a mulher, infecção. Tá. Porque a gente vai estar violando a pele, cortando a pele. E é uma cirurgia de grande porte, de entrada, de médio porte, mas potencialmente contaminada. Tá. Por isso que a gente administra antibiótico durante a cirurgia, para fazer uma prevenção de infecção no corte. Tá. Além disso, o risco de hemorragia. Toda cirurgia, não só o parto cesárea, tem risco de hemorragia. E em relação a outras situações, menos frequentes, seria trombose, né? Toda cirurgia tem um risco específico de trombose, mas isso é muito pouco provável. E principalmente são essas. Em relação ao recém-nascido, a principal complicação é justamente você indicar um parto cesárea na hora errada. Ou seja, um parto que você acredita que é um parto de termo, mas é um pouco prematuro. Então você, através dos exames, não consegue fazer um bom diagnóstico. Uma outra situação é o líquido amniótico entrar no pulmãozinho do bebê, chamado pulmão úmido. Também é uma complicação para o recém-nascido. Principalmente são essas. E no parto normal, é a laceração, como você disse? Também tem as complicações para as mães e para os fetos, para os recém-nascidos. Para a mãe seria a laceração anal. Tá. Né? Eu acho que essa é uma das mais... Queda de bexiga, acontece? É comum? Não na hora do parto, mas após 40, quando essa paciente chegar aos 40, 50, 60 anos, ela vai ter o reflexo dessa distopia genital, ou seja, da bexiga não ficar mais no lugar que ela devia ficar. Tá. Também tem um risco de sangramento, como qualquer outra situação de risco. E tem também, em relação à mãe, a laceração anal, que também pode ser uma laceração lateral da vulva. Tá? Que pode... Isso, gente, são problemas que podem, não significam que vão acontecer, mas o legal daqui é nós informarmos vocês sobre o que pode se acontecer pós uma cesárea e pós um parto normal. Agora eu queria que a produção colocasse uma foto, porque eu queria conversar com vocês da foto da princesa. Cadê? É o terceiro filho da mulher e ela saiu do hospital 4 horas depois de um parto normal, o terceiro parto normal. Linda, bela, de salto, não sei se tem a foto aí para mostrar. Tem a foto, gente, para mostrar? Não? Mas enfim, a princesa Kate. E por que em países, né, de primeiro mundo, na Europa, Estados Unidos, onde o índice de cesárea é bem menor do que no Brasil, acontece muito mais facilmente, né, o parto normal do que o parto cesárea? E nós vemos aí uma princesa, poucas horas depois, saindo lá do parto normal. É cultural essa história de no Brasil, não sei se é cultural, não sei se é o sistema, enfim, termos muito mais partos cesáreas, lá na enquete do grupo, 1.300 cesáreas para 240 partos normais. E por quê? Muita mulher te procura com medo
Porque acontece, é uma escolha da mulher. E eu não estou aqui para julgar e para falar se ela está certa ou errada. Doutor, quero marcar a minha cirurgia. Eu quero que ele nasça do signo XPTO, então eu quero no dia tal, ou não aguento mais, porque chega no momento que a gente quer. Mulher é valente até certo ponto, depois não aguenta mais esperar e fala, poxa, vamos marcar. Né? E qual a sua orientação nesse sentido? Em relação à princesa, depois de 3 partos normais, é bem mais tranquilo fazer. Acho que sozinha ela conseguiria. Tá. Em casa, depois de ter realizado 2 partos normais anteriores. Ou seja, se transforma como as mulheres antigamente, né? Se transforma num momento habitual. Tá. Como a gente respira, como a gente se alimenta. Só que quando você vai respirar pela primeira vez, deve doer bastante. Você até chora. Tá. Então, tudo que a gente faz pela primeira vez tem uma certa dificuldade. Do primeiro parto da Kate, ela ficou bastante tempo no hospital. Entendi. No segundo parto da Kate, ela teve que ter ficado um pouco menos. No terceiro, aí... De boa já, né? Eu queria ser obstetra dela no terceiro. Tá, a melhor parte bem tranquilo. Difícil é o primeiro parto, sem dúvida. Só para dar um exemplo, hoje eu fiz um parto normal no período do almoço. Essa minha paciente rompeu o bolso na terça-feira, 3 horas da manhã. Uma menina de 16 anos, porque queria parto normal, e eu investi junto com ela. Acompanhei, administrei antibióticos, ajudei um pouco na indução do parto, porque ela não tinha nenhum sinal de trabalho de parto. E quando foi na hora do almoço, umas 2 horas mais ou menos, aconteceu. O que eu quero exemplificar? Que uma paciente no primeiro filho ficou até mais de 48 horas internada antes do bebê ter nascido. Então, tem que tomar... cada caso é um caso. Com certeza, no terceiro filho dessa pacientinha que eu fiz hoje o parto, muito mais fácil. Ela vai chegar nascendo. Ela vai chegar com 8 centímetros de dilatação e se eu não sair correndo do consultório, não vai dar tempo para eu chegar para cuidar do bebê. E por que você acha que no Brasil tem tanta cesárea, né, e tão pouco parto normal? É medo? É desinformação? Enfim... Vou deixar para ela. Vai, Camila. É importante a gente lembrar que o parto, ele é, antes de tudo, um evento social. Ele sempre foi um evento social. Sim. Antigamente, os partos eles eram realizados por mulheres. O homem não fazia parte de todo o processo, né? E com a hospitalização do parto, você acaba trazendo a instrumentalização, você torna o parto, que é o parto, a maioria hoje em dia, um processo muito tecnocrata. As estatísticas dizem que por volta de 70% das mulheres no início da gestação querem o parto normal. E aí, durante o pré-natal, elas são induzidas à cesárea. Por que elas são induzidas à cesárea? Cultura, a forma como os médicos hoje eles estão sendo formados, porque os obstetras eles não têm mais a formação focada no parto normal. Acontece o investimento da formação na cirurgia. Então, às vezes, o próprio obstetra ele não se sente seguro para assistir um parto normal, né? É bom lembrar que o parto ele é assistido. O parto normal, o parto natural, ele é realizado pela mulher. A fisiologia da mulher que realiza o parto. O obstetra ele está lá para amparar caso haja necessidade de uma intercorrência. Então, essas mulheres, essas 1.300 mulheres que tiveram a cesariana, eu te garanto que 70% delas no começo queriam um parto normal. Sim. Porque a recuperação é uma recuperação melhor. A curto prazo, a mulher ela se recupera de uma forma muito melhor. A longo prazo, isso traz para ela benefícios de vínculo com o bebê imensuráveis. E para o bebê também é sensacional que ele nasça de parto normal, porque a fisiologia para o bebê é o momento dele. É importante a passagem pelo canal. Exato, porque o primeiro sinal para início do trabalho de parto é o pulmãozinho do bebê tá pronto. Sim. Então, quando o pulmãozinho do bebê tá pronto, o doutor me corrija se eu estiver errada, mas ele libera uma substância que lá no hipotálamo da mulher inicia toda a liberação dos hormônios para o começo do trabalho de parto. Então, o parto natural, ele essencialmente é muito bom para a recuperação da mãe, para o nascimento do bebê, que é um nascimento mais sutil, porque eu costumo comparar a cesárea e o parto normal com a forma como a gente acorda. Quando você acorda mais tranquila, com o sol batendo no seu rosto, do jeito que você quer acordar, na hora que você quer acordar, você acorda. Muito mais confortável. Mais confortável, com um humor melhor, é menos dolorido, é menos sofrido. Quando o despertador toca lá 5 horas da manhã, gritando no seu ouvido, você atrasada no susto, você não começa o dia num negócio bacana. E o parto é a mesma coisa, né? Você fazer uma cesárea fora do tempo do bebê, você está acordando um bebê
de uma forma completamente despreparada, às vezes ele não está pronto. Então, essas taxas de cesárea, elas vêm de uma questão cultural, né, vem de uma questão da formação do profissional e vem de uma questão também de remuneração, porque o profissional ele acaba não sendo bem remunerado para acompanhar um parto normal. Né? A gestante ela está lá no hospital ocupando uma sala, no parto normal ela usa menos equipamento, então o hospital ele recebe menos por isso. Né? E querendo ou não, o tempo é dinheiro, isso falando do particular. O SUS hoje ele tem uma perspectiva de parto natural, de parto normal melhor do que o hospital particular, por incrível que pareça. Sim, né? As casas de parto, As casas de parto, eu sou apaixonada por casa de parto. Então, por mais que as pessoas não acreditem no SUS, o SUS hoje é uma ótima opção para quem quer ter o parto normal, quer ter o parto natural. E a gestante precisa estar informada, principalmente com medicina baseada em evidências, porque a episiotomia, por exemplo, não tem nenhum estudo científico que comprove o benefício da episiotomia. Né? Se você coloca a gestante para parir numa posição vertical, não naquela posição litotômica, que é a posição ginecológica, com a perna para cima, onde você comprime o canal vaginal e fica mais difícil do bebê sair. Quando o bebê sai, ele sai lacerando, né? Tudo. Tá. De cócoras, 4 apoios, na banqueta. Com a bola que a gente vê. Quando você coloca a mulher numa posição verticalizada, a chance de laceração é menor. Então, assim, é tudo baseado no que os estudos científicos dizem a respeito disso, porque os estudos eles estão aí para isso. Né? Se a ciência, a gente tem hoje a ciência a nosso favor, a gente precisa usar a ciência a nosso favor, mas a gente precisa usar da maneira correta, né? Sim. E agora, eu queria a experiência dos dois. Você como doula, você como médico, qual o tempo, existe um tempo limite de trabalho de parto? Quanto você esperaria um trabalho de parto, Camila, com a sua paciente? Qual o seu limite que você considera, junto com a sua paciente, saudável? No ambiente hospitalar é o tempo que a equipe do hospital aguarda. Tá. Infelizmente, a doula ela não está lá para confrontar o médico, não está lá para confrontar a enfermeira, a doula ela não está lá para questionar os procedimentos, a doula está lá para assistir a gestante. Não diz a respeito do que eu quero, do que eu penso, do que a equipe quer, o que pensa a respeito dela. Mas a gente fica à mercê da equipe. Sim. Então, o tempo que a equipe consegue segurar é o tempo que a gente vai segurar. E geralmente, qual foi o seu maior limite de tempo que você ficou acompanhando, assistindo uma gestante? 18 horas. 18 horas. Uhum. E vingou no parto normal? Foi no parto normal. A gente, né, não dá pra gente tratar as gestantes todas dentro de uma caixinha e dizer, né, de limite de tempo, porque a gente tem aí as nossas margens, mas não é toda gestante que dilata 1 centímetro por hora, não é toda gestante que entra em trabalho de parto dentro de 24 horas depois de bolsa rota. Existem as particularidades. O papel da doula é realmente individualizar o trabalho de parto, tirar dessa caixinha de que toda mulher dilata 1 centímetro por hora. Né? Não existe. Não existe, né? Cada corpo é um corpo. Então, eu venho aí justamente para individualizar esse trabalho e tentar ajudá-la a chegar nos finalmente, que é o parto natural. Então, o máximo que eu acompanhei foi 18 horas, mas dentro do ambiente hospitalar, eu fico à mercê da equipe. É óbvio que a gente vai conversando, eu não vou questionar a equipe na frente da gestante, porque às vezes gera um desconforto, gera uma ansiedade, mas à parte, eu saio do PPP, né, que é a sala do pré-parto, parto, pós-parto, converso com a equipe, converso com a obstetra, converso com a enfermeira, e a gente tenta entrar em um consenso, né? Mas o máximo que eu acompanhei foi 18 horas. Olha, é uma pergunta da Roberta da Costa. Um beijo, viu, Roberta? E você, doutor Lucas, qual o tempo que você considera, ou tem de acordo com o acompanhamento do bebê? De acordo com o bebê. Pode durar até quantas horas você já viu um parto durar? Olha, o trabalho de parto geralmente demora 12 a 24 horas. Isso que acontece geralmente. Mas não é porque você estipula um tempo com a sua gestante que você tem que seguir aquilo. Ou seja, se você combina no pré-natal, no plano de parto, vamos esperar 72 horas, depois rompeu a bolsa, e se não acontecer nada depois de 72 horas, vamos tentar induzir, esse parto já passou de 72 horas. Se você combina com a sua paciente, rompeu a bolsa, não entrou em trabalho de parto, vamos esperar 24 horas. Se depois de 24 horas você não aconteceu nada, vamos induzir, então o parto já passa de 24 horas. Ou seja, é aquilo que eu falei, cada caso é um caso. Não existe um tempo máximo nem um tempo mínimo, existe um tempo de bom senso e de segurança. Ou seja, enquanto você tem
a vitalidade fetal preservada, risco infeccioso aceitável e mãe querendo parto normal, a gente continua tentando o parto normal. Se existe qualquer indício de sofrimento fetal ou risco infeccioso, ou a paciente, ela já está satisfeita com tudo aquilo que ela já passou. Ela já fez a parte dela para ela mesma. Ela já está satisfeita com o tempo. E ela opta por fazer um parto cesárea, pronto, tá? É aquilo que é. Na verdade, é o respeito à mulher, né? A necessidade dela e, claro, com os cuidados todos que devem ser tomados aí também, né? Não colocar em risco a criança acima da sua vontade, né? Sim. Porque às vezes isso acontece, né? Da mãe, ela busca informação e aí entra naquela coisa da informação e fica focada só naquilo. Ou também quando acontece da mãe que não tem informação, de repente o profissional não esclarece tanto aqui quanto o Dr. Lucas, ou não tem a Camila também para ajudar a esclarecer, e termina fazendo sem necessidade uma cirurgia, enfim, por pura falta de informação, porque eu acho que isso é o que mais pega, é a falta de informação, porque eu acho que quando elas estão esclarecidas, o parto acontece de uma forma bem feita. Eu vou contar aqui para vocês agora sobre os meus partos. Bom, a minha primeira filha estourou minha bolsa com 37 semanas, rompeu. Não foi aquela coisa cinematográfica de fazer... né? Eu nem percebi. Eu fui no ultrassom de rotina e eu estava praticamente sem líquido e ela estava na posição sentada, né? Ela não tinha, enfim, eu não tinha... Eu não, naquela época eu ainda não tinha tanta informação, não tinha uma... eu quero parto normal, se for cesárea, cesárea, enfim, foi cesariana. No meu segundo filho, aí que vem que eu vou contar para vocês. Muito se fala em violência obstétrica, eu vou falar de violência psicológica, porque... com a informação, com essa história de Facebook, grupos, e a mulherada fala e é muito ativa, eu entrei numa de que eu tinha que ter parto normal. E eu fui muito preparada para ter parto normal, enfim. Aí vem aquela história que a Camila pontuou muito bem, que as casas de parto estão super preparadas para atender aí o parto normal. Só que vem aquela outra parte, poxa, nós estamos no Brasil, pagamos tão caro no convênio, né? Por que eu não tenho o direito de ter parto normal através do meu convênio no hospital que eu escolher? E aí veio, poxa, mas o seu médico vai perder lá 16 horas com você em trabalho de parto. Eu falei, ok, não preciso do meu médico, vou com um plantonista. Então, várias coisas eu abri mão em busca do meu parto normal. Aí fui lá, fiz pilates, fiz acupuntura, falei, estou preparada para o parto normal. E foi indo... quem conhece o Parque Chico Mendes, lá em São Caetano, eu andava de cócoras lá naquele Chico Mendes, minha filha, a partir da 39ª semana, quase todos os dias. Então, eu me preparei muito psicologicamente, e aí vem o segundo ponto. As casas de parto, que são legais, mas, poxa, você tem um convênio. Se você quiser ter um parto humanizado, um parto assistido, é caro demais. Você ter é maravilhoso, como eu queria, né? Ter grana na época para ter aquele parto assistido, parto humanizado, uma doula me assistindo. Mas, enfim, não tinha. Aí eu falei, bom, vou com um plantonista, vou puxar enfim, acupuntura, vou fazer o pilates. E foi indo. Aí fiz 40 semanas de gestação, aí já começou o pessoal, né? Porque aí não entra só o seu médico falando, não entra só a doula que você pode ter o apoio falando, entra a sua família. Né? Por isso que eu toquei na questão cultural. Minha mãe, minhas irmãs, você está ficando louca? Você está colocando em risco? E eu tinha informação, eu estava embasada. Eu falei, poxa, tem gente que vai até 42 semanas ou mais e eu vou observar. E todos os dias eu ia lá para o hospital. Inclusive, eu quero mandar um beijo para o pessoal do Promatre, não é merchan, eles não estão ganhando nada com isso, mas eu fui atendida lá pelos plantonistas de lá. Alguns super me apoiavam, as enfermeiras, eu chegava lá chorando, eu não quero marcar cesárea, eu quero um parto normal. E elas apoiavam, faziam cardiotoco, faziam aquele outro exame chato para ver o líquido, faziam tudo. Enfim, e aí eu fazendo ultrassom, vendo que no ultrassom já apontava que ele tinha mais de 4 quilos. E mesmo assim, isso não foi um impedimento e nem é. Né? Se bem observado, como o Dr. Lucas pontuou, como a Camila pontuou, não é um impedimento um bebê grande.
O último bebê que nasceu que eu acompanhei nasceu com 4,75 kg. Olha lá, ela acompanhou um parto normal de um bebê com 4,75 kg. Nasceu antes de ontem. Olha que bacana. E aí fui indo e fomos até 41 semanas mais 4 dias. E a família, aquela pressão toda, e você fica com medo, porque o que você quer é a saúde do seu bebê, né? Eu não queria que nada acontecesse, que não houvesse nenhuma intercorrência com ele. E vem o cansaço da mulher. A gente não é Mulher Maravilha. Eu não estava mais aguentando, a gente não dorme mais, né? A partir de determinada semana. Então eu falei, bom, eu vou tentar até onde der. Aí fui, 41 semanas mais 4, não tinha nada de dilatação. O colo do útero estava fechado ainda. Aí eu falei, gente, não tá vindo, não vai. E sabe quando você perde as forças para lutar? E eu comecei a ficar com medo. E aí nesse mesmo dia eu vi um outro pai indo visitar uma mãe, que ela esperou muito tempo, o bebê teve problema, estava na UTI. Eu falei, poxa, sinal, né? Aí fui lá e falei, bom, vamos fazer a cesárea. Eu não sei se eu fiquei muito emocionalmente abalada, mas eu acho que eu entrei em trabalho de parto, porque eu comecei a sentir contrações, assim, fortíssimas. E aí a gente fica tão vulnerável, por isso que eu acho que é importante esse trabalho da doula, é importante o trabalho de um médico que acompanha a gestante, que respeite a vontade, porque na hora eu fiquei perdida. Eu já estava lá internada, eu falei, vamos fazer a cesárea. A família inteira já estava lá para ver naquela telinha, né, na sala de parto, no visor. Aí eu falei, vamos. Mas quando eu saí do meu parto, eu não conseguia falar sobre ele. Eu entrei numa depressão, o grupo já existiu, o ABC das Mães, e já tinha umas 2.000 mulheres lá, e elas acompanharam toda a minha gestação, e eu andando de cócoras no Chico Mendes, com 42 semanas quase, e elas perguntavam, e aí, nasceu? E eu não conseguia falar. De tão triste que eu fiquei, que eu me sentia a pior mulher do mundo por não ter conseguido um parto normal. E quanta bobagem, né? É por isso que eu quero trazer essa pauta aqui para vocês, porque isso é tanta bobagem, gente. Eu acho que o parto humanizado é o parto que te respeita. Então não entrem nessa neura de que meu parto não tem que ser assim. Tem que ser como ele tiver que ser, como for bom para o seu bebê, como for bom para você. Então eu não quero que vocês sofram o que eu sofri, o que causou em mim toda essa busca foi uma violência psicológica, porque eu não consegui curtir o meu filho nos 4, 5 primeiros dias. Eu tinha vergonha de contar para as pessoas que eu não consegui ter um parto normal na vida. E era aquela história, né? O segundo filho, e é real, né? Se você já teve uma cesárea, já é mais complicado você ter um parto normal. E aí você já tem uma segunda cesárea, eu falei, acabaram-se as minhas chances agora de ter parto normal, de passar por isso. E eu me senti muito mal como mulher, né? E eu não quero que nenhuma mulher passe por isso. Então a minha dica para vocês é, não entrem nessa neura de que eu vou ter parto normal ou eu vou ter cesárea. Deixa o bebê, deixa acontecer. É aquilo super importante que os dois falaram aqui do momento certo do bebê, de entrar em trabalho de parto. Eu sou super a favor, mas se você também não quer entrar em trabalho de parto, ai não, Cláudia, eu não quero sentir nada. Marca também, acompanha com o seu médico e faça o que seu coração... Você não é menos mãe porque você agendou uma cesárea eletiva porque você ficou com medo. Você é uma super mãe também porque você inventou uma baita de uma cirurgia. E você também não é menos mãe ou mais mãe porque teve parto normal. Você encontra, não sei se hoje com a informação, com o Facebook, com tudo, vocês devem encontrar muitas mulheres nessa situação de encarnar, de que eu quero ter esse tipo de parto, enfim, e de se sentirem menos à vontade, ou menos mulheres, ou menos confiantes por isso, né? Eu acho uma judiação. Uma salva de palmas pro parto dela, né? É verdade. Hoje eu tô feliz, foi um parto e os meus partos cesáreas foram super tranquilos. Eu sou uma pessoa, dificilmente eu sinto dor. Então, foi bem tranquilo. Não é porque eu tive um trauma na minha cesárea, era porque eu queria ter essa vivência. Mas o que eu quero hoje em dia passar para vocês, e por isso que eu convidei o médico e a doula aqui, é que não encanem. Deixem o bebê vir ao mundo como tiver que ser. Se você tiver uma cesárea, ótimo. Precisava ser cesárea. Confia no teu médico. Se você já está lá com ele 9 meses, né? Uhum. Se você tiver um parto normal, que lindo, que maravilhoso e que legal. Não vai ter problema nenhum também, né? Perfeito. É isso mesmo. Quer deixar mais um recado? Eu queria que a Camila deixasse um recado para as mamães que estão vendo, as doulas que tanto idealizam o parto normal, as mamães aí de casa que querem. A minha dica é, não fica fixa numa coisa só. Deixa a natureza agir, né? Haja com naturalidade, use e abuse da ciência também, da comodidade da cesárea, se tiver que ter, enfim. E você, qual a sua dica? A minha dica é informação, né? Busque informação.
Se for possível, contrate uma doula. Se não tiver dinheiro, busque doula voluntária. Existe um grupo no Facebook de doulas voluntárias. Conta desse grupo. E lá você coloca a sua região, sua DPP, né, que hospital você quer parir. E aparecem as doulas que trabalham voluntariamente. E busque informação, acima de tudo informação. Porque uma mulher esclarecida é informação, gente, não fixação, tá? Não vai fazer igual a Cláudia, que doida, ficou lá assim, depois só eu sei o que eu passei no final. Hoje, né, eu já tirei uma boa lição disso, é o que eu quero passar para vocês, que vocês não passem o mesmo que eu passei. Hoje a gente tem a internet ao nosso favor, a gente tem os grupos no Facebook, a gente tem as rodas de conversa, muita roda de conversa gratuita para gestante, busque informação, estude, leia bastante, e aí sim tome a sua decisão, né? Eu sou a favor do parto natural, do parto normal, não posso ser hipócrita de dizer que não, mas se a escolha da mulher for fazer uma cesárea, faça uma cesárea. Né? Mas faça a mulher uma cesárea... tem que ser respeitada, né? Exato. Faça uma cesárea consciente dos benefícios e dos riscos. Sim. Porque os riscos existem, eles estão aí, né? O parto natural, o parto normal, ele é maravilhoso. A cesárea não torna a mulher menos mãe, né? A cesárea, eu ouço às vezes dizerem que quem teve filho de cesárea não pariu. E, gente... Que mentira isso, né? A cesárea, ela é uma via de parto, mas isso não torna uma mulher... Não é isso que vai determinar se a mulher ela é mãe ou não, mas busque informação. Busque um profissional, um obstetra em que você confie, que esteja alinhado com o que você busca, porque se o obstetra não estiver alinhado com você, não vai fluir. Então, assim, busque uma equipe multidisciplinar que esteja alinhado com as suas preferências. Tá bom. Aí o Dr. Lucas, eu queria que ele fizesse a consideração final dele. Eu acredito nisso que ela falou, eu acho que esse vínculo, essa relação médico-paciente é fundamental para que você tenha um parto seguro. Você confiar no obstetra e ver verdade no que ele fala. Sentir que ele é transparente, sentir que ele é apaixonado por parto normal. Sentir que ele procura ser seguro. E que se não deu certo o parto normal, é para salvar a vida do filho dela. O importante é a saúde da criança e da mãe. Porque adianta, né? Enfim, você quer sair daí 2, 3 dias do hospital com seus filhos no colo, né? Com seu filho no colo. Isso que é o importante, né? O mais importante é a saúde. Sim. Né? E os médicos estão aqui para preservar aí a nossa saúde. Gente, eu queria ficar conversando mais. Obrigada, Dr. Lucas, por ter vindo. Beijo. Beijo para todas aí que mandaram um beijo para ele. Eu nem consegui, porque a gente falou tanto aqui. Beijo para Camila. Obrigada, viu, Camila? Obrigada a você. Por ter vindo também. Agora eu vou para um break rápido, porque na volta na volta, já tô até desconcertada. Vem dicas de modas aqui para vocês, tá bom? Eu já volto.